monge lê a Bíblia e ela fala com ele, ela o desafia e ele desafia a igreja. A igreja é transformada, o mundo é transformado, traz de volta valores esquecidos. A reforma nos deixa uma herança, mas também nos deixa desafios. A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. Dia 8 de outubro, uma descoberta que transforma. O justo viverá pela fé. A gente está na segunda semana da série que a gente está falando um pouquinho mais sobre a reforma, especialmente porque a gente está chegando no aniversário de 500 anos disso. Então, na semana passada, o Martin falou para a gente a partir de uma pintura do Lucas Cranach, e aquilo que o Martin trouxe, sem dúvida, é uma grande introdução para essas próximas semanas, e nós vamos tentar pegar detalhes de tudo isso e estar trazendo, conversando com vocês a respeito disso. Se você não teve no culto da semana passada, dá uma olhada naquilo que está lá no nosso canal do YouTube, dá uma olhada na pregação dele para você entender todo o pano de fundo disso também. O assunto de hoje é uma descoberta que transforma, o justo viverá pela fé. Ao longo da história da humanidade, nós, de vez em quando, isso não é algo constante, de vez em quando nós temos grandes descobertas que fazem com que nós, seres humanos, vivamos de uma maneira totalmente diferente depois disso. Eu listei algumas e eu quero começar com elas. 1929, Alexander Fleming descobre a penicilina. Hoje nenhum de nós consegue tratar das coisas menores sem esse invento desse homem, que aconteceu de uma maneira, a descoberta dele não foi um invento. Ele vinha pesquisando isso desde o final da Primeira Guerra Mundial, era médico, farmacêutico, e ele percebe que depois da guerra muitos morrem, mesmo que tivesse uma intervenção cirúrgica que tivesse sido satisfatória, mas na recuperação esses pacientes vão morrendo. E ele empenha não só a vida dele, mas também de uma equipe procurando algumas soluções para isso. E ele vai, em 1922, já descobrir um antibacteriano que resolve de uma maneira melhor do que antigamente isso. E nas férias dele de 1928, ele esquece algumas culturas fugiu a palavra agora, de fungos. E ele volta das suas férias e vê que alguns daqueles fungos, eles não se reproduziram. Aquilo foi estancado. E a penicilina é descoberta dessa maneira. Uma segunda data que eu julguei importante, 1757, 52, Benjamin Franklin, já conhecendo a teoria da eletricidade, porque ela é do século III a.C., com Tales de Mileto falando da eletricidade, ele resolve fazer uma experiência com uma pipa, com uma chave naquela cordinha, numa tempestade de raios, deixa a pipa subir. Quem lê a história como ele descreveu, diz que isso não pode ter acontecido bem assim como ele contou, porque teria dado algum problema mais sério naquilo. Mas a partir dali, a gente tem à nossa disposição eletricidade. E o culto de hoje à noite, por exemplo, sem eletricidade ele seria muito diferente. A gente dispõe dos projetores, a gente dispõe de todo equipamento do louvor que depende disso. Mesmo nos nossos cultos da manhã, que tem muito menos tecnologia empregada hoje. Se não tiver energia elétrica, nós não conseguimos entrar no pátio da igreja, porque os nossos portões são eletrônicos. Dá para pensar a vida do ser humano sem eletricidade? Dá, a gente pode morar numa caverna ainda. Se você quiser, você pode fazer isso. A terceira coisa que eu coloquei como uma descoberta que revoluciona a maneira da gente viver
em 1492, Cristóvão Colombo aporta nas Américas. A viagem dele não era para descobrir um novo continente, ele estava procurando um caminho para as Índias, para comprar temperos lá. E ele chega aqui e dá de conta que existe todo um continente a ser explorado. E dessa maneira, a maioria de nós vem dessa imigração da Europa para cá. Todos nós temos alguma mistura desse, sejam de alemães, de portugueses, de africanos. Descobertas que mudam a maneira do ser humano viver. Pouquinho antes de 1517, um monge chamado Martim Lutero faz uma descoberta revolucionária. Lutero, assim como essas outras descobertas que eu citei, a partir daquilo que ele descobre, o mundo em que ele vivia e os que vêm depois dele não vivem mais da mesma maneira. O mundo em que esses homens viveram é transformado por essas descobertas. Lutero vive num tempo muito diferente do nosso. Ele é fruto do seu tempo e disso nós não temos como fugir. Lutero não foi um visionário em termos de igreja, de missão, de qualquer coisa nesse sentido. A preocupação dele era muito mais com as coisas locais, com o que estava acontecendo ali onde ele estava. No máximo, o pensamento dele chegava em Roma. Mas ele era fruto do seu tempo. A Idade Média tardia, o final da Idade Média, tem algumas nuances que nós não conseguimos entender muito bem. As pessoas tinham uma vida muito mais breve do que a nossa. Se fala que em alguns lugares a Idade Média, não chegava a 40 anos de idade. Quem daqui tem mais de 40? Eu vou fazer a pergunta diferente. Quem tem menos de 40? Meio a meio. Metade de nós, se esse culto estivesse acontecendo lá no início dos anos 1500, metade de nós não estaria aqui. Se tudo tivesse acontecido de uma maneira satisfatória, metade de vocês teria morrido. Só de vocês. E de vez em quando isso piorava. Surgiam grandes pestes que dizimavam a população. De repente, de um vilarejo, de um povoado, sobrava lá 20 pessoas, 2/3 dela tinham morrido. E isso faz com que a igreja católica, a igreja da época, a igreja ortodoxa já tinha se separado, mas a igreja católica coloca como um dogma a ideia, a doutrina do purgatório. A doutrina do purgatório queria dizer mais ou menos assim: se você foi surpreendido pela morte, você morreu antes dos 40, você não chegou lá naquele último dia que você imaginava, e não deu para chamar alguém para fazer extrema unção. Se você foi surpreendido nisso, alguém da tua família pode dar um jeito nisso. Basta que ele tenha recursos financeiros para isso. E assim eles vão desenvolvendo essa teologia do purgatório. Um estado intermediário entre a condenação, o inferno que ninguém quer, e o céu que eles vão dizer, a maioria desses que morreram não merecia o céu. Então nós temos que colocar algo intermediário. A gente não condena eles, mas a gente dá a possibilidade de que eles ainda possam ser purificados nesse lugar onde eles estão. A igreja vai solidificando essa ideia. E eles começam com romarias, eles começam com a venda de relíquias, eles traçam todo um plano para que as pessoas fiquem dependentes desse sistema, que os favorece, financeiramente especialmente. Ninguém quer correr o risco daquele seu tio, daquele seu avô, do seu pai, da sua esposa, que morreu durante uma grande peste, de que ele vá para o inferno. A pergunta existencial do ser humano do tempo de Lutero era: o que eu devo fazer para ter um Deus favorável a mim? E eles vão entender, porque a igreja diz isso: vocês precisam seguir ritos, vocês precisam ter relíquias, vocês precisam ter as cartas de perdão pleno. Inclusive, o próprio
príncipe Frederico, que foi o primeiro grande protetor de Lutero, possuía na sua coleção 17.400 relíquias. A igreja dava um certificado para essas coisas. Osso de São José, pai de Jesus. Lasca da manjedoura. Lasca da cruz. E alguém escreve ironicamente a respeito disso, dizendo: se todas as lascas da manjedoura de Jesus fossem reunidas num só lugar, seria maior do que a maior floresta que nós temos na Alemanha. Tinha a lasca da manjedoura de Jesus em todos os lugares que você podia imaginar. Príncipe Frederico tinha 17.400 dessas peças. As peças que ele tinha, que ele comprou, garantiam para ele 127.799 anos e 116 dias de perdão e de livramento de doenças. Você não ouviu errado. 127.799 anos e 116 dias de perdão e livramento de doenças. 17.400 peças, que dentro do sistema religioso construído, garantiam para ele que ele jamais adoeceria. Ironia, 1519 ele adoece, e Lutero escreve um documento muito grande falando contra as relíquias, dizendo: você não tem todas essas? Como você está doente? Dentro desse contexto, então, de uma sociedade em que as pessoas morrem jovens, que morrem repentinamente, e que a igreja oferece toda essa coleção de coisas que faz eles ficarem dependentes, ainda aparece uma nova ideia. John Tetzel é um dos homens que Roma manda marchar por toda a Europa, vendendo cartas de indulgência. Eram cartas de perdão pleno, não importa o que o sujeito tivesse feito. Comprava essa carta, estava resolvido. E Tetzel tinha como lema dele, por onde ele passava, ele dizia: uma moedinha cai na caixinha e a alma sai do purgatório. O slogan dele é bom. Uma moedinha bate no fundo da caixa e agora está tudo resolvido. Ele chegava a dizer: não importa qual foi o crime que você cometeu. Se você tiver essa carta na sua mão, está tudo resolvido. Os seus problemas vão embora. Essa frase a gente ouve de vez em quando hoje, ainda dentro de algumas igrejas, né? Dependendo do que você tem na mão. Dependendo quem ungiu isso. Não tem doença que possa te vencer. Esse é o contexto no qual Lutero está inserido. E como fruto dessa época, Lutero é suscetível a tudo isso. E ele diz, a história dele começa quando ele, no desespero de perder a vida, numa tempestade de raios, ele faz uma promessa, dizendo: se tu me livrares disso, eu vou para o mosteiro. E assim começa a vida dele. Sem uma convicção, sem um chamado, mas é esse homem que Deus usa com a sua história para transformar algumas coisas. Lutero faz a grande descoberta, e o impacto maior da descoberta dele é inicialmente na vida das pessoas. Aquilo que Lutero vai falando, vai fazendo as pessoas entenderem diferente aquilo que a palavra é. Talvez um parênteses aqui ainda. Hoje, para nós que temos a Bíblia na nossa mão, é muito fácil a gente entender conceitos como graça, como justificação. Na época de Lutero, quem tem acesso à Bíblia são alguns dos doutores, não são nem todos os sacerdotes que têm acesso à Bíblia. Ela está em latim, ela é apenas para aqueles que se especializam em algumas coisas. E se você hoje tem 3, 4 Bíblias de papel na sua casa, se você tem ela no seu celular, é graças a algumas coisas que a reforma vai trazendo à tona. Lutero descobre na Bíblia que o ser humano não precisa, ele não deve seguir essa coisa toda que a igreja da sua época montou. A pergunta,
A pergunta existencial do ser humano continua sendo a mesma. O que eu devo fazer para ter um Deus favorável? O que eu devo fazer para ter salvação? E Lutero vai dizer de antemão, não são isso. Não são as relíquias, não são as romarias, não são as cartas de perdão. Deus tem outra maneira para tratar disso. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, se você tem sua Bíblia aí. Paulo escreve assim, 1:16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O texto que Paulo emprega no final desse versículo, ele já é do Antigo Testamento, Abacuque capítulo 2, versículo 4, vai dizer isso. Paulo cita o mesmo texto em Gálatas capítulo 3, entre os versículos 6 e 11. O autor de Hebreus cita isso, e por isso muitos dizem, Paulo é também o autor de Hebreus, ou Paulo, um dos discípulos de Paulo é o autor da carta aos Hebreus, porque a ideia aparece ali também. Esse texto que aparece nas nossas Bíblias e talvez rapidamente a gente tenha um conceito formado a respeito dele. Não foi um texto fácil para Lutero digerir na sua época. Não era um texto fácil para nenhum sacerdote da sua época. Destrinchar isso e trazer para a sua vida. Não estou nem falando agora das pessoas que assistiam pregações. Para esses, muito menos. Porque eles não entendiam da missa à metade. Essa expressão vem dessa época. Porque fazendo a missa em latim, que ninguém dominava, ninguém entendia nada do que estava acontecendo ali. Mas a prescrição da igreja é, para ter um Deus favorável, participa do rito. E eles participavam disso. Lutero se debate com esse texto, e a primeira pergunta que ele procura, resposta no texto é, quem é justo? Na maioria dos casos, nós que temos uma caminhada com Jesus, nós temos nossos versículos preferidos. Aqueles que a gente aprendeu logo no início da caminhada, que foram marcantes para os passos que a gente foi dando, esse que volta à nossa memória nos momentos de luta. Romanos 1,17 não era o versículo preferido de Lutero no começo da sua caminhada. Em 1515, Lutero faz uma série de pregações do livro de Romanos, disposições a partir do doutorado que ele tinha na carta aos Romanos. E chegando nesse versículo, ele cita ele com umas 10, 12 palavras. Lutero não passa de 10 palavras falando desse versículo, que hoje, quando a gente fala da reforma, diz, é o lema da reforma. 1515, Lutero queria distância desse versículo. Lutero lutava com todas as armas que a época pedia dele. Confissão de pecados, penitência, autoflagelo. Mas nada disso resolvia as coisas que estavam no coração dele. Staupitz, que era o confessor de Lutero, chegou a escrever, dizer isso. A próxima vez que você vier aqui para se confessar, venha com um pecado de verdade. Porque até agora você fica repetindo para mim as mesmas coisas. E eu fico imaginando Staupitz lá na casa dele, alguém bate na porta, e ele diz, de novo Lutero, o que será que ele traz dessa vez? E ele deixa ele bater a segunda vez, até que Lutero bate a segunda vez, a terceira vez. Staupitz pensa, não vai embora mesmo, vou ter que abrir a porta mais uma vez. E entra, Lutero relata de novo as mesmas coisas, muito pequenas. A gente não fala que tem pecado grande ou pecado pequeno, mas as coisas que Lutero, que afligem a alma dele, são pequenas. E ele traz isso sempre de novo, porque ele quer ter essa vida com Deus. E ele não entende Romanos, ele diz, como pode? Quem é justo se eu não consigo mesmo com tudo isso? Com tudo isso que eu faço, eu não consigo experimentar, eu não consigo descansar nesse Deus. Como é? Quem é? Quem pode ser justo?
a respeito desse texto, nesse contexto dos primeiros anos, Lutero escreve assim: eu odiava de Romanos 1,17 a expressão justiça de Deus, pois aprendi a entendê-la filosoficamente, como a justiça segundo a qual Deus é justo e castiga os pecadores. Eu não amava o Deus justo que pune os pecadores. Pelo contrário, eu o odiava. Lutero conhecia Romanos. Lutero tinha estudado a fundo a carta aos Romanos. Mas ele ainda não tinha entendido essa história de justiça de Deus. E ele se debate com esse texto sempre de novo, e eu imagino que ele fala disso dentro do pensamento filosófico que ele cresceu, que ele foi ensinado. O humanismo está crescendo, dizendo o ser humano pode fazer coisas boas. E Lutero diz, eu não consigo. Se o ser humano pode fazer coisas boas, então talvez eu não seja humano, porque comigo é diferente. Lutero diz, se Deus colocar na ponta do lápis prós e contras, essa conta sempre vai pesar contra mim. Se Deus é esse justo juiz, esse que dá uma sentença justa, se Ele colocar no papel aquilo que eu faço, aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu pensei, e aquelas poucas iniciativas que talvez tenham sido boas, não tem como essa conta ser favorável a mim. E quando ele pensa nisso, ele já sai correndo do escritório dele, bate na porta do Staubitz mais uma vez. E sai de lá com um chicotinho, se açoitando, porque ele quer ter um Deus favorável. A conclusão de Lutero não há ninguém que seja justo. E ele se desespera novamente. E ele certamente concordava quando Paulo, no capítulo 3 de Romanos, citando o capítulo 14 dos Salmos, diz, não há justo, nenhum sequer. Lutero lutava com essa pergunta sobre como ele poderia viver com esse Deus que castiga, que sentencia, que diz culpado, culpado, culpado. Segunda coisa que passava pela cabeça do Lutero e acontece uma grande mudança nele a partir desse anseio dele de encontrar respostas. Lutero, como um bom teólogo da sua época, ele lia a Bíblia com 3 perguntas básicas. O que esse texto diz contra mim? Como eu posso descobrir a vontade de Deus nesse texto? E como esse texto me consola? E Lutero lê os textos com essa pergunta sempre de novo. Como? Quem é justo? E o Martin citou esse texto na semana passada, nessa luta dele por descobrir como fazer, como ter esse Deus favorável. Ele se depara com o Salmo 31, e o versículo 2 do Salmo 31, o salmista diz, livra-me por tua justiça. Livra-me por tua justiça. E Lutero diz, opa, aqui tem alguma coisa que eu nunca percebi nas Escrituras. Aqui tem algo que é novo. Tem algo que desafia aquilo que eu aprendi a minha vida toda. Lutero diz, como? O salmista está pedindo para Deus livrá-lo de uma situação. Não porque ele é justo, não porque ele merece, mas o salmista está pedindo, livra-me porque tu és justo. E Lutero diz, agora eu começo a compreender essa história. Só Deus é justo. Não há justo sequer entre nós seres humanos, nenhum que faça a vontade de Deus. Mas Deus é justo. E Ele não espera, Ele não acha, Ele não tem a pretensão que nós seres humanos sejamos perfeitos para depois nos acolher. Ele nos acolhe assim como nós somos. Só Deus é justo. E somente Ele pode declarar o ser humano justificado, declarar o ser humano inocente
diante das mazelas que todos nós humanos passamos. Quando Lutero vai descobrindo isso, ele escreve mais uma frase a respeito disso, dizendo assim: aí Deus teve pena de mim, nessa busca por ele conhecer, por ele saber o que Deus queria. Aí Deus teve pena de mim. Passei a compreender a justiça de Deus como sendo uma justiça pela qual o justo vive através do presente de Deus, ou seja, pela fé. Lutero descobre que o justo não é ele naquela equação. Lutero descobre que o justo não é o ser humano, que o justo é Deus, que declara que nós estamos perdoados e nos chama e nos convida para vivermos pela fé. Terceira coisa que agora Lutero passa a usar nos seus escritos de uma maneira muito efusiva: os justos vivem pela fé. Spurgeon, numa pregação dele em 11 de novembro de 1883. Spurgeon foi um grande pregador do final do século XIX. Ele prega 11 de novembro, aniversário de Lutero, e ele começa a pregação dele dizendo: hoje eu vou pregar sobre esse texto. E ele diz que esse texto, nosso texto de hoje de manhã, pôs o monge em liberdade e colocou a sua alma em chamas. Lutero tem a sua vida transformada. A reforma já tinha sido iniciada. A reforma, as 95 teses são afixadas em 1517. Essa descoberta de Lutero do Salmo 31 e a decorrência disso para Romanos, Lutero vai descobrir 1518, talvez 19. Onde nessa angústia por encontrar respostas, ele ainda luta. Ele ainda luta com as relíquias, ele ainda luta com o seu pecado, com a confissão de coisas muito pequenas aos nossos olhos, até que ele chega diante disso. Descobrindo esse texto, Spurgeon tem razão. Lutero agora finalmente desfruta de liberdade, daquilo que Jesus vem para dar para nós. E ao mesmo tempo o seu coração, a sua alma incendeia. E ele passa a ter uma influência diferente a partir desse momento. Em outubro de 1518, Lutero novamente prega uma série sobre Romanos. Chegou de novo a vez de Romanos ser pauta nas aulas e na pregação dele. E agora ele se delonga por algumas horas dentro desse pequeno conceito: o justo vive pela fé. Talvez na nossa vida também tenham assuntos bíblicos contra os quais a gente luta por uma boa parte da nossa vida. Mas se nós fizermos como Lutero fez, de lermos a Bíblia contra nós, de perguntarmos o que esse texto diz para a nossa vida e como Deus quer mudar o nosso agir a partir desse texto, eu não tenho dúvidas que Deus mostra, que Deus faz, que Deus diz como Ele quer que a gente viva. E de repente aquilo que nos era tão indigesto passa a ser a razão da nossa vida. Lutero descobre isso. Ele se delonga, ele aprofunda o tema da justificação. O justo vive pela fé. Depois desse período, Lutero escreve a respeito desse texto assim: o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então me senti como renascido e entrei pelos portões abertos do próprio paraíso. Eu não sei se você já teve essa sensação de repente, alguma escama cair dos teus olhos e você ter uma percepção da vontade de Deus que enche o teu coração de tal maneira que você diz: estou desfrutando de um pedacinho da eternidade. Lutero descobre isso nessa luta de mais de anos com esse texto que era indigesto, que fazia ele dizer: eu não posso amar esse Deus que vem e assina a sentença contra mim. Mas esse Deus que toma o nosso lugar, que nos declara inocentes, com esse eu quero viver. Como decorrência de novo disso tudo que Lutero vai descobrindo, ele diz:
é só esse Deus justo que pode justificar. É só Ele que pode declarar inocente. E isso só acontece para quem tem fé no justo. A justificação ela não atinge, ela não tem valor, ela não tem poder para quem não entende, para quem não recorre, para quem não coloca a sua esperança nesse Deus que fez tudo o que era necessário, que se revela dessa forma quando Ele toma o nosso lugar na cruz. Saber dessa história não muda nada na nossa vida. A gente, ano após ano, é lembrado do Natal quando começam a colocar enfeites pela cidade, e cada vez mais cedo. Da Páscoa não tem tanta propaganda, né? Mas a história nós conhecemos. Lutero não está falando de conhecer a história da salvação. Lutero está falando de colocar toda a nossa esperança nisso. Não nas relíquias, não nas romarias, não nas cartas de perdão, não em qualquer outra coisa que nos seja oferecida. O Martin falou semana passada disso, quando ele fala da primeira parte da pintura, que é só Jesus, que não é Jesus e eu, que não é Jesus e Maria, que não é Jesus e qualquer outra coisa. Lutero, nesse aspecto, poderia de novo dizer isso, dizendo, é só a fé em Jesus, não é mais nada que se possa colocar do lado disso. É a fé entendida como uma crença pessoal, uma dependência, um agarrar-se, um segurar-se em Cristo. Os pentecostais iam dizer tomar posse. A gente não gosta muito de usar essa palavra, né? Mas é isso. Aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que nós agora conhecemos, nós precisamos tomar posse pela fé. Hebreus 11:6, que nós ouvimos a leitura no início do culto, diz isso: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Na cruz Jesus declarou, Jesus gritou em alta voz, está consumado. A fé não faz a graça existir, a nossa fé não cria o que Jesus faz na cruz, simplesmente nós tomamos consciência de algo que já foi feito. E agora nós decidimos, nós aceitamos, nós vivemos a partir disso. Na época de Lutero, mesmo com essa descoberta, muitos continuaram preferindo as suas relíquias. 17.400 peças, 127.799 anos, está tudo resolvido. Até que venha a doença, até que venha o perigo. Para quem não crê, aquilo que Jesus fez não tem valor nenhum. E vai continuar correndo, buscando. E se tiver uma consciência crítica, quando passar a régua, vai dizer, não fiz suficiente. Quero falar ainda de 3 outros desdobramentos que vêm agora dessa parte do versículo, onde Paulo diz, o justo vive pela fé. Os justos vivem paz com Deus. Isso nós também vamos descobrir na carta aos Romanos, o capítulo 1 é a introdução ao assunto. Os justos vivem paz com Deus. Eles reconhecem que uma inimizade foi criada. O pecado coloca uma separação entre nós e Deus. E nós não conseguimos pelas nossas forças voltar. Mas Jesus abre o caminho. E agora em Jesus e por Jesus nós devemos voltar. Eles reconhecem que diante do pecado a única possibilidade é o arrependimento, a confissão. E experimentam aquilo que Jesus é. A segunda coisa, os justos estão mortos para o pecado. Paulo vai falar isso no capítulo 7 de Romanos, da luta dele contra o pecado. Ele diz, o bem que eu não quero, o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse sempre de novo acontece. Mas ele luta contra isso. Me parece que primeiro a gente não gosta mais nem dessa palavra pecado, né? A gente não fala de pecado, a gente fala de erro, de deslize. E a gente se esconde atrás disso para não tratar coisas da nossa vida. A gente se esconde atrás disso para não lidar com a verdade. A gente não luta contra o pecado.
a gente acomoda, amolda a nossa vida para continuar vivendo como era antes. A gente continua mentindo, a gente continua sendo imprudente no trânsito. E agora estou falando isso contra mim, logicamente. A gente continua fazendo algumas coisas que a gente fazia antes. Para se livrar da culpa, a gente empurra ela adiante. Para não lidar com as falhas do nosso caráter, a gente não expõe a nossa vida, a gente foge da comunhão. Os justos estão mortos para o pecado. Não que nós não estejamos mais sujeitos a ele, mas nós lutamos contra ele. Nós lutamos contra ele. Nós lutamos contra ele. Terceira coisa, que é decorrência do justo que vive pela fé. Os justos estão livres para as boas obras. Lutero vai dizer que as boas obras não produzem um Deus favorável a nós. Lutero vai ser enfático, categórico nisso, dizendo as boas obras não produzem para nenhum de nós um Deus favorável, porque a conta, quando passar a régua, sempre é negativa, sempre pesa contra nós. Mas depois disso, em gratidão ao Deus que nos salvou, nós servimos a Ele com boas obras, especialmente aos da fé, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, especialmente aos da família da fé, mas também para todos os outros que são alvo do amor de Deus. Os justos estão livres para praticarem boas obras. No passado, os luteranos, nossos antecessores aqui, criaram um hospital e uma escola. E hoje nós lutamos para deixar eles com as portas abertas. Talvez a gente possa elencar um monte de outras coisas, de boas obras que a gente faz. Os justos estão livres para as boas obras. E eu quero concluir. O nosso contexto é muito diferente do contexto que Lutero viveu. A gente não tem grandes pestes que dizimam 2/3 da população de um lugar. A gente tem uma expectativa de vida que nos joga em Jaraguá para mais de 80 anos, se eu não estou enganado. A gente não precisa se preocupar com um monte de coisas que o povo daquela época se preocupava. Mas a pergunta existencial, ela não é muito diferente daquela época. Nós perguntamos por um Deus favorável. Nós queremos saber como nós podemos chegar à eternidade. Alguns tomam outros caminhos. Tem de novo uma grande procura por espiritualidade e pessoas se colocam em caminhos tão diversos na tentativa de chegar até Deus, mas não olham para Jesus que diz: eu sou o caminho. A pergunta existencial do nosso tempo, ela é muito parecida com a de Lutero. Diante dessa pergunta, nós somos convidados a responder a razão da nossa fé. O que nós cremos diante dessa pergunta. E o meu convite a vocês nessa noite é: parem de recorrer às relíquias que vocês acumularam ao longo da vida de vocês. Talvez não sejam coisas agora que você pode tocar, não é o ossinho de Santa Ana, do mindinho, da ponta da unha da Santa Ana. Talvez não seja uma carta que garanta a salvação, que você tem lá guardada na sua gaveta. Bom, alguns olham para o certidão de batismo com esses olhos. Está aqui. Meu convite é: não olhe para as coisas que você pode colocar no seu lado como crédito. Meu convite é: olhe para esse Deus. Clame como o salmista fez: livra-me por tua justiça. O segundo passo é: vamos parar o trem. Não, edita. Ele passou mais tarde hoje, semana passada foi mais cedo, né? O segundo passo é: a partir de um relacionamento com Jesus, que é mediado pela fé, é pela fé que nós chegamos a tudo isso. O convite continua sendo esse: os justos vivem. Eles vivem de uma maneira diferente do resto da população.
Eles vivem para dar um bom testemunho. Eles vivem para mostrar que tem coisas na sua vida que apenas um Deus de graça e de misericórdia pôde transformar. Meu convite é duplo para vocês nessa noite. Abandonem qualquer coisa que dá esperança para vocês que não seja o que Jesus fez na cruz. E vivam de uma maneira que o testemunho de vocês comunique isso para as pessoas que cercam. Amém? A nova série de mensagens em comemoração aos 500 da Reforma terá como tema Reforma 500 anos, heranças e desafios. Dia 15 de outubro, valores que não mudam, 4 solas. 22 de outubro, um presente que afirma, batismo e ceia. Dia 29 de outubro, um chamado que inclui sacerdócio geral. Dia 5 de novembro, uma obra que segue, outros 500.